Se a gente aprendeu que os transgênicos foram criados para desenvolver mais semente, para a gente ter mais comida, não é bem assim, né? Olá, terráqueos! Hoje a gente vai fazer o react de um vídeo da Bebel Ecologia sobre transgênicos. Muita gente tem dúvidas sobre os transgênicos. Será que eles fazem bem? Será que eles fazem mal? Tem algum problema por trás disso? E hoje a gente vai falar a Bebel da parte da ecologia, eu vou falar um pouquinho da nutrição, mas já adianto que vai ter vídeo ensaio sobre transgênico em breve, então aguardem. Mas obviamente, antes de começar o react, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente, tem o Pix aqui na tela. Na descrição tem o link do meu Apoia-se, ou você pode se tornar membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membros. Agora bora lá? O que não falta é vídeo na internet de divulgadores científicos falando sobre como alimentos transgênicos não fazem mal à saúde. E de algum ponto de vista eles têm razão, mas isso não conta nem metade da história. Polêmica! Bebel já começou polêmica. Tem muito divulgador científico falando que o transgênico não tem problema nenhum. Tem mesmo, tá? Vou falar mesmo, não vou ficar calada. Foi por isso que eu trouxe esse vídeo. As sementes transgênicas não são controversas à toa. Tecnologias genéticas capazes de trocar genes de seres até de reinos taxonômicos diferentes para alcançar determinados objetivos enquanto mercadorias não é lá uma coisa muito popular, né? Fica um pouco mais cansativo quando os entusiastas dessa tecnologia a comparam à seleção manual feita por humanos há milênios para criar vegetais de melhor qualidade e resiliência, sem qualquer manipulação genética, é claro. Mas é inegável que a transgenia já nos proporcionou avanços indiscutíveis. Tratamentos para diabetes, vacinas, diversas conquistas da medicina só foram possíveis graças a esse tipo de intervenção. Então, qual o problema da transgenia em se tratando de sementes e alimentos? Primeiro, a gente tem que falar um pouco de contexto. Nos anos 90, surgem debates jurídicos a respeito de sementes e alimentos transgênicos por todo o mundo. Por que isso importava? Porque essas sementes eram desenvolvidas por empresas específicas, patenteadas por elas e feitas para resistirem a agrotóxicos na lavoura. E é curioso como as explicações sobre transgênicos para leigos comumente contam a história de outra forma, como se as sementes fossem feitas para resistir às pragas e não ao agrotóxico que combate as pragas, né? Mas a realidade é o exato oposto. Na verdade, segundo a CropLife, que tem páginas dedicadas a desmistificar cultivares transgênicos, a gente consegue visualizar a coisa tal como ela é, com gráfico de setores e tudo. Os dados da CTN-Bio de 2020 mostram que, por exemplo, 91,3% dos cultivares de algodão aprovados no Brasil até a época eram resistentes a herbicidas e 39% eram só resistentes a herbicidas, ou seja, foram criados especificamente para isso, sem qualquer outra característica diferente. Já para a soja, 50% dos cultivares eram só resistentes a herbicidas, sendo que 62,3% tinham essa função também. Dessa forma, estamos dizendo que apesar da tecnologia dessa manipulação genética ter outras serventias e possibilidades, o que ela tem feito é vender um pacote de semente mais agrotóxico, porque no setor agrícola essa é a grande serventia dela. Ou seja, se a gente aprendeu que os transgênicos foram criados para desenvolver mais sementes, para a gente ter mais comida, não é bem assim, né? Ele foi desenvolvido para resistir ao agrotóxico, ou seja, desde a sua criação já vem com uma lógica de resistência a agrotóxico, que é uma coisa que nem devia estar na nossa comida, que a gente nem devia estar colocando em cima de porcaria nenhuma e que é jogado à torto e à direito por conta dessa lógica hiperprodutiva do capitalismo. Já começa esse ponto. Sim, o uso de agrotóxicos aumentou vertiginosamente desde a introdução dessas sementes no país. Será que os testes e pesquisas de saudabilidade do consumo desses alimentos consideraram a toxicidade dos alimentos pulverizados, ou seja, o uso real em campo da tecnologia? Eu digo desde já que a maioria não, porque o que as instituições que desenvolvem essas sementes costumam fazer é tentar entender maior tendência a alergias e problemas com digestibilidade do alimento em relação ao não transgênico, mas tudo em ambientes controlados, como um teste de medicamento, por exemplo, que é feito muito antes dele ser lançado nas farmácias.
Aí, quando vão para o campo servir ao seu real propósito, esses organismos raramente são pesquisados novamente. Então, voltando à nossa história, nos anos 90, o debate envolveu muita luta de comunidades tradicionais e populações do campo que argumentavam principalmente a respeito do direito à reprodução de sementes, que eram entendidos como um patrimônio coletivo. Os Estados Unidos já começavam a colher alguns frutos da inserção das sementes no território deles, e isso, até então, significou apenas muita briga judicial de camponeses versus a Monsanto, que na época era a maior produtora dessas sementes e dona das suas patentes. O resultado foi o empobrecimento sistemático de trabalhadores do campo por conta dessas brigas judiciais. Tem até documentário na Netflix sobre, deem uma procurada depois. Até que no início dos anos 2000, tanto as autoridades brasileiras quanto as argentinas se surpreenderam com a constatação de que as sementes transgênicas da Monsanto, até então proibidas nos territórios, haviam invadido suas fronteiras e vinham sendo cultivadas. O Lula e a Kirchner, a toque de caixa, correram para avançar o debate e regularizar os cultivares, com uma legislação pouco debatida, fraca, mal informada e cheia de brecha. Não demorou até chegar um processo. A Monsanto não foi quem vendeu as sementes daqueles fazendeiros no sul do Brasil e, portanto, achou por bem processar geral, tal como fazia rotineiramente nos Estados Unidos. A briga jurídica se alastrou por anos e anos, inclusive durando mais do que a patente da semente em si, e os trabalhadores pagaram uma fortuna por conta disso, tendo que pagar até por anos em que a patente não estava válida mais. Essa história e muitas outras podem ser lidas no livro Seed Activism, da Pechard, onde ela conta até mesmo uma curiosa história na Índia da Monsanto ganhando processo contra agricultores sem sequer ser a dona das sementes sendo utilizada. É fantástico o nível de violência institucional. Ai, Bebel, então se eu quiser comprar sementes transgênicas, o melhor jeito é comprar deles e me garantir? E se eu não quiser usar sementes deles, basta eu não comprar? Ô meu bem, mas como que faz quando o milho se espalha por um raio de 5 quilômetros e chega na sua fazenda sem você ter sequer plantado aquela variedade? Antes que vocês pensem que isso é caso isolado, isso é o padrão. A contaminação de cultivares alheios, o processo que se segue, mesmo em se tratando de populações extremamente empobrecidas no campo. Tanto é assim que essas empresas desenvolveram uma outra tecnologia, a Terminator, e nós já falaremos dela. Ou seja, eu não sei se vocês sabem, mas as comunidades tradicionais, os povos originários que sempre, desde sempre, cuidavam da terra, tinham espécies nativas, como por exemplo o milho, que a Bebel acabou de falar, tinha milhos de vários tipos, várias cores, e eram sementes que eram orgânicas, que vinham da terra, que eram cultivadas por gerações, passando por gerações, né? As chamadas sementes crioulas, inclusive, que a gente ainda tem hoje em dia e que estão sendo perdidas, literalmente, porque existe tanta semente transgênica sendo utilizada que essas sementes passam por cima dessas sementes orgânicas e esses cultivos ancestrais e tradicionais vão sendo perdidos ao longo do tempo. Olha a perda de cultura alimentar que a gente tem, dos saberes tradicionais, da ancestralidade, simplesmente para ser tudo milho transgênico e servir ao propósito do capital. O milho é um caso muito emblemático, porque ele é amplamente cultivado e se reproduz com muita facilidade. Mas existem outras formas de contaminação, pelo maquinário compartilhado com outros produtores dos arredores, por exemplo, tratores, semeadeiras, ou já no nível de contaminação de alimentos, na colheitadeira, na moagem, enfim. E se a gente for falar de alimentos, a gente vai abrir mais um buraco aqui, mas eu acho que vale a pena. Então fiquem comigo. Como vocês sabem, o Brasil é a cadelinha das empresas fabricantes de sementes, a Bayer, Monsanto, DuPont, Syngenta e companhia, mas tem muito país que não é tanto assim. Tem muito país que não foi sabotado tão profundamente para se manter celeiro do mundo. É o caso do Japão, da Coreia, da União Europeia e outros países onde transgênicos só entram para alimentar animais, jamais para alimentar pessoas. Então, quando falamos sobre alimentos transgênicos, estamos falando de mercados bem mais restritos do que falar só em sementes ou só grãos transgênicos, que incluem as rações da pecuária. O mercado de exportação de alimentos é amplo e inclui absolutamente todos os países do mundo em diversas trocas. Pensem no Brasil, em que a imensa maioria das populações do campo vivem com um pouco a mais do que a subsistência, mas que o país desponta exportando rações e buscando ser liderança também em diversas categorias de alimentos. Na incerteza de que o seu rendimento não será contaminado, um monte de camponeses de cooperativas tem que ficar pagando por testagem de safra para saber se a produção contaminou ou não. E geralmente são pagos em muito menor valor pela parte contaminada. Ou, se optam por não fazer a testagem, são mal pagos por tudo por conta das restrições de mercado e pronto. Se a oferta é mais
mais restrita, pau no seu cu, basicamente. Foi o que motivou a minha pesquisa sobre trigo, inclusive. Já houve, lá em 2005, um esforço da Monsanto para lançar um trigo transgênico no Canadá e nos Estados Unidos, que era resistente a um herbicida. Por serem grandes exportadores de trigo e saberem que perderiam mercado e valor de venda ao serem boicotados pela Europa inteira e por boa parte da Ásia, os próprios trabalhadores do campo se revoltaram contra a semente e ela foi rapidamente tirada de circulação, em teoria. Tudo isso que eu estou lhes contando pode ser resumido como: a tecnologia da transgenia no setor agrícola serve ao propósito dos grandes conglomerados, dos monopólios e do agravamento das disputas agrárias. E a ciência não é algo isentão no meio disso. No Brasil, haja luta para conseguir qualquer tipo de diálogo com a CTN-Bio, que é o órgão que regulamenta os temas de biossegurança. Quase não tem transparência, diálogo com a sociedade civil, relatórios de testes de campo, esclarecimentos e, no final, quem quer entrar no país com as suas criações não costuma enfrentar grandes obstáculos. Foi o que aconteceu com o trigo transgênico da Bioceres, aliás, que se vocês lerem o artigo do Leonardo Melgarejo, que vai estar aqui na descrição, vocês vão ver um pouco da sequência interminável de absurdos dessa história, tanto do ponto de vista técnico quanto político, diplomático, enfim, em todas as esferas. Vamos voltar lá na semente Terminator. Essas são sementes desenvolvidas para não se reproduzirem. Elas geram a planta, ganham massa e morrem sem descender, sem gerar sementes férteis, e é propositalmente. E até onde eu pesquisei, essas sementes nunca foram lançadas no mercado. E aí, por mais que elas resolvam o problema da contaminação, elas fazem algo muito mais grave. Colocam nas mãos das corporações basicamente toda a reprodução das sementes, dos alimentos e, portanto, toda a reprodução da vida na Terra. Vocês conseguem entender que o buraco é mais embaixo, gente? Que não dá pra gente falar de ciência e ser isento, que não dá pra gente só olhar para os artigos científicos e falar: é isso que eles falam, os dados são esses e acabou. E a gente tira tudo em volta, toda a disputa política, toda a luta de classes que existe por trás dessa tecnologia dos transgênicos. É uma tecnologia que serve ao capital, que acaba com sementes ancestrais, que deixa o nosso cultivo, a nossa lavoura, suscetível à monocultura, que acaba com toda essa diversidade de sementes que existia antigamente, as culturas que eram passadas. Pode ser que ele não seja ruim para a nossa saúde, porém a gente nem tem estudo suficiente para saber disso ainda, tá? Deixo esse disclaimer. Porém, entretanto, contudo, todavia, a gente não pode passar pano para tudo isso que tem por trás e pagar de isento e falar: transgênico é bom demais. Porque não é. Porque a gente apaga toda essa história, porque a gente apaga todo esse contexto. Nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo existe ciência isenta. Assim como a Bebel falou, muitos dos estudos sobre transgênicos são bancados por empresas que querem investir mais em transgênico. Ou seja, lobby. Queria falar sobre isso. Isso seria, na minha visão, uma fronteira crucial para o nosso fim pelo capitalismo. Diante de tudo isso, eu posso afirmar: alergias e digestibilidade de transgênicos não são o problema. Os divulgadores científicos não mentiram para você nesse ponto. Mas não existe consenso sobre saudabilidade de transgênicos justamente por conta de todas as interferências nessas pesquisas, porque o uso real delas é outro. Esse ponto em específico foi o centro de uma pesquisa recente, de uma vasta revisão bibliográfica da minha orientadora do mestrado, inclusive, junto a outros 15 pesquisadores do tema, um time que inclui até a icônica Vandana Shiva, excelente nome para vocês buscarem depois nesse assunto. O problema, para além da semente em si, está nos agrotóxicos, no pacote tecnológico, no empobrecimento no campo, no controle da produção de alimentos por empresas privadas, essas coisinhas tão secundárias, tão pequenininhas e insignificantinhas. Citando a Vandana Shiva, quando é para recolher royalties, as corporações vêm reclamar o que é delas, mas quando a discussão é sobre contaminação, polinização cruzada e problemas de saúde, aí elas não são responsáveis. Exato. Curte, compartilha, se inscreva no canal, ativa aí o sininho e é isso. Ó, quero todo mundo se inscrevendo no canal da Bebel, curtindo o vídeo, compartilhando o meu e o da Bebel. E falar, né, que assim... Ai, gente, como eu falei, não existe ciência isenta. Não tem como a gente falar sobre transgênicos sem falar sobre essas coisinhas bobas que a gente acabou de falar e ser isento e falar que, ai, tudo bem e vai transgênico à torta e direito. Tá? Não é bem assim. Já chamei Bebel para uma live aqui no canal, então teremos Bebel falando aqui comigo sobre esse tema e outros de ecologia. E também vai ter vídeo ensaio com as referências mais atuais e robustas sobre transgênicos e, obviamente, não sendo isenta, porque o meu papel aqui não é ser isenta. Não existe isenção. Se você está sendo isento, você está ficando do lado do status quo, que é o capitalismo, e aqui a gente
nunca vai ficar desse lado. Então, eu queria trazer esse vídeo exatamente para mostrar este lado não isento para vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu achei incrível. Então já deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente, tem o link do Apoia-se na descrição. Aqui na tela tem o Pix, ou você pode se tornar membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membros. É isso, beijos e até a vitória!